E aí, pessoal, seguimos aqui com a série de resolução de problemas do LeetCode e hoje trazendo aqui o problema 3219, menor custo para cortar o bolo 2. E aí, como vocês vão reparar aqui, esse problema já está resolvido, né? Não vou codar aqui ao vivo, mas vou explicar aqui, até porque esse problema é rescaldo do Weekly Contest 406, que aconteceu ontem, no dia 13 de julho, e aí a solução é extremamente simples, né? Ele está marcado como um problema difícil. E depois que você entende aqui como é a sacada, ele nem é tão difícil assim, tá? E esse problema, pessoal, ele dá um bolo, tá? De dimensões M e N. Então, M linhas, N colunas. E no final, ele quer que você deixe esse bolo totalmente cortado, né? Em pedaços de um por um, vamos dizer assim. Porém, cada corte aqui tem um custo. Então, esperando aqui a animação começar, né? Esse corte vermelho tem o custo 5, dividir em 2. Esse primeiro corte horizontal tem o custo 1. Então, você vai gastar 1, 2. Né? Porque você já cortou o 5 primeiro, gastou 5 dinheiros, vamos dizer assim. Depois você está executando aqui duas vezes esse corte 1, vai gastar mais 2 dinheiros. Duas vezes esse corte 3, você vai gastar 6 dinheiros no total. Né? Então, 5 mais 2, 7, mais 6 vai dar 13, e vai ser o custo total para cortar esse bolo, tá? Só, como é que a gente resolve aqui esse problema, né? E aí eu não vou tentar provar matematicamente que isso aqui funciona, mas vamos um pouco na intuição. Certamente dá para derivar alguma fórmula aqui que vai provar que funciona, né? Repara, pessoal, que se eu tentar cortar primeiro os itens de menor valor e depois os de maior valor, por exemplo, esses aqui, o valor tende a aumentar, né? Porque cada vez que eu faço um corte numa direção, o outro corte na direção contrária vai ficar com o valor dobrado, né? Ou melhor, né, você vai multiplicar por mais um fator. Então, se eu faço um corte na horizontal, quando eu for fazer o corte na vertical, eu preciso multiplicar esse valor aqui por 2. Porém, se eu faço dois cortes na horizontal, quando eu vou fazer um corte na vertical, eu vou precisar multiplicar esse cara aqui por 3. Então, quanto mais eu demoro a fazer esses cortes caros, mais caro a brincadeira vai ficar, tá? Então, cortes caros primeiro, né? E aí, pessoal, tem o seguinte: tanto faz, uma vez que eu ordeno pelo valor do corte, do mais alto para o mais barato, tanto faz se eu estou fazendo primeiro na horizontal ou primeiro na vertical. Tá? Vamos testar as três hipóteses aqui, né? Eu vou do menor para o maior, do maior para o menor, só que começando na vertical, e do maior para o menor, começando na horizontal. Então vamos lá, do menor para o maior, né? Primeiro eu vou fazer aqui corte de 1, depois eu vou fazer, sei lá, esse corte aqui de 5, que eu vou gastar 10 para fazer, outro corte de 5, que eu vou gastar 10 para fazer, e o corte na horizontal, por último, que vai me custar 15. Então essa brincadeira aqui vai me custar 36 dinheiros, tá? Indo do maior para o menor, começando na vertical. Do maior para o menor na vertical, né? 5 e 5. Vou fazer aqui esse corte agora na horizontal, onde eu vou gastar 15, e no final, esse corte na horizontal, que eu vou ter que gastar 3, né? Lembrando, por isso que esse aqui é 15, né? Eu vou ter que cortar aqui 3 vezes, e o outro eu vou gastar 3, porque eu também vou ter que cortar 3 vezes. Mais 3, isso aqui me dá 10, 25, 28. E por último, do maior para o menor, começando na horizontal. Então aqui eu gasto 5, aqui eu gasto 10, mais 10, né? Lembrando, eu fiz esse corte aqui, aí isso aqui vai ser 5 mais 5, 5 mais 5. Por isso que esses dois caras eu estou gastando 10, 10, 10. E por último aqui, eu vou fazer esse corte de 3, que vai me dar um custo de 28. Então repara, pessoal, que desde que eu faça os cortes na ordem do maior para o menor, tanto faz se eu estou fazendo na horizontal ou na vertical, que o custo vai ser o mesmo. Já se eu fizer os cortes aqui fora de ordem, esse valor vai explodir. Tá? Então, você tem um outro exemplo aqui, mas eu acho que a gente não precisa nem executar. Né? É estranhamente simples, de novo, falando aqui, o raciocínio para resolver esse problema. Cuidado com o seguinte: toda vez que a gente vai calcular o custo de um determinado corte, você tem que olhar quantos cortes você já fez no sentido contrário. Tá? Então, como é que funciona aqui esse raciocínio, pessoal? Vou fazer do maior para o menor. Né? Eu tenho aqui um contador de corte na horizontal e um contador de corte na vertical.
Então, vamos dizer que eu vou fazer os cortes aqui nessa ordem. A, B, C e D, tá? O 5. Quantos cortes eu tenho na vertical? Zero. Então, eu preciso pegar esse cara, vou até pegar aqui, foi esse caso aqui, né? Esse caso aqui que a gente fez. Então, esse 5 aqui, na verdade, é 5 vezes 1 mais o número de cortes que eu tenho na horizontal. Então, isso aqui é 5 vezes 1. Por isso que deu esse 5 aqui, esse primeiro 5. Próximo corte, na vertical aqui, corte B. Então, vou marcar aqui, ó. Fizemos já esse corte aqui que está marcado em vermelho. Segundo corte vai ser 5 vezes 1 mais. Opa, deixa eu atualizar aqui o contador. 5 vezes 1 mais o número de cortes que eu já fiz na horizontal. O número de cortes que eu já fiz na horizontal é 1. Então, esse cara aqui é 5 vezes 2, né? Ou 5 vezes 1 mais 1. Por isso, é 10. Próximo corte na vertical. Deixa eu atualizar aqui o contador. Vertical fiz 1 e já fiz esse corte aqui. Próximo corte na vertical vai ser a mesma fórmula. 5 vezes 1 mais o número de cortes que eu fiz na horizontal. 5 vezes 1 mais 1, que é 2, por isso que é 10. E aqui eu tenho um total de 2 cortes na vertical, atualizando aqui o contador. E por último, eu vou fazer, opa, fiz esse corte aqui, né? Também vou marcar aqui que está feito. E aí faltou esse último corte aqui, que a gente vai seguir a fórmula do custo dele, que é 1 vezes 1 mais o número de cortes que eu fiz no sentido contrário, da vertical. Então, é 1 vezes o 3, por isso que esse cara é 3. Tá? Então, pessoal, é tão simples quanto a gente ordenar os custos de vertical horizontal. Vamos lá, ordenar os custos de vertical horizontal. Aqui a gente pegou horizontal primeiro, né? Então, eu tenho aqui um 5 na horizontal. Depois, eu tenho um 5 na vertical. Outro 5 na vertical. Isso aqui são tuplas do Python, né? E, por último, um na horizontal. Então, a nossa abordagem é montar essa lista aqui ordenada, manter esses contadores aqui de quantos cortes eu fiz na vertical e na horizontal e simplesmente rodar a simulação e fazer a conta, tá? Isso aí são os algoritmos, ou é um algoritmo grid, né? E em português a gente chama de algoritmo guloso, beleza? Ah, por que algoritmo guloso? Porque você vai tentando achar a melhor solução para aquele momento ali. Você só olha ali o agora e tenta achar o melhor passo para aquele momento, tá? Então vamos lá, pessoal. Como é que a gente está fazendo isso, né? A gente está montando aquela lista ordenada dos cortes que a gente vai fazer. Igualzinho eu mostrei lá no whiteboard. Só vou mudar aqui uma coisa para poder ficar mais semântico. Eu vou chamar horizontal de 0 e vertical eu vou chamar de 1, tá? Então, eu estou montando aqui a lista de custo para todos os custos horizontais, tá? E aí aqui, para poder ficar bem semântico, eu vou chamar de horizontal. E aqui, né, eu peguei todos os custos de custo, todos os custos de cortes horizontais, juntei com todos os custos de cortes verticais. Vou mudar aqui o nome para ors e vert, para poder caber aqui, tá? Então peguei, juntei todo mundo que é horizontal, vertical, ordenei e tomei o cuidado de ordenar ao contrário. O maior fica na frente e o menor fica depois. Então aqui simplesmente é essa lista de corte. Deixa eu imprimir aqui para poder mostrar o que eu estou falando. A gente simplesmente, ó, custo, tipo do corte, custo, tipo do corte, custo, tipo do corte. Lembrando que nesse exemplo aqui, né, 1555 e 115, né? Então a gente tem um corte de 5 na vertical, 3 cortes de 5 na horizontal e esses cortes de 1 aqui na vertical e esse corte de 1 na horizontal, tá? Então, simplesmente fiz um listão dizendo qual é a ordem que eu vou cortar e está ordenado pelo custo. Tá? Esse run aqui, eu posso chamar de contador, né? Executados, enfim, dê um nome aqui qualquer, mas isso aqui é um contador que diz quantos cortes eu já fiz na horizontal, lembrando que o horizontal é o índice 0, quantos cortes eu já fiz na vertical, lembrando que o vertical é o índice 1, e aqui é o custo total. E aí, pessoal, simplesmente vou passar agora aqui por essa lista que a gente acabou de montar.
pegando o custo daquele corte e o tipo de corte que a gente está fazendo, vou calcular o custo, que é aquela mesma fórmula que a gente viu, né? 1 mais o total de corte que a gente fez na direção contrária. E por que tem esse cut type mais 1 mod 2, né? Porque quando eu estiver cortando, fazendo corte do tipo 0, 0 mais 1 mod 2 dá 1. Vou pegar o inverso do cara. E quando eu estiver fazendo corte do tipo 1, 1 mais 1 dá 2, mod 2 dá 0. Então, simplesmente, quando eu estou cortando na direção 0, na direção horizontal, eu estou buscando o número de cortes que eu fiz na vertical até agora para fazer a multiplicação, e o contrário, quando eu estiver cortando na vertical, estou buscando quantos cortes já fiz na horizontal, vezes o custo daquele corte, vezes o custo daquele corte que estava aqui na lista de cut. Tá? E aí, no final, vou lá, incremento o contador para falar que eu fiz um corte naquela direção e retorno o custo final. Tá? Na, na, na competição, no campeonato, eu fiz um algoritmo recursivo, né, que passou muito bem o primeiro problema, né, que deve ser o 3218, mas não passou o 3219. E, no fundo, a solução era ainda mais simples. Né? Não sei nem, sei lá, eu acho difícil, mas se o cara que montou o problema, ele se ligou que tinha essa solução simples, né? Fez uma solução bem mais complicada. Tá? Então, se você gostou da explicação, se você gosta desse tipo de problema, se você acompanhou a live aí do, do Weekly Context 406, não esquece de deixar seu like aqui. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever para dar aquela força. Mas por hoje tá bom. Vamos nessa. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.